Um deputado sendo acusado de ajudar o crime organizado, o presidente dizendo que a democracia brasileira não está à venda, Trump comprando briga com o mundo, o dólar ameaçado de perder a coroa e até um ex-presidente com diagnóstico de câncer. Tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo, e você precisa entender o que está rolando por trás dessas manchetes agora. Fala, pessoal do Breaking Hot News. Olha só essa história. O nome do deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, entrou no olho do furacão depois de uma fala do presidente Lula. Segundo Lula, Nicolas teria feito uma campanha que, na prática, favoreceu o crime organizado no Brasil. O caso começou com as operações de fiscalização no Pix, sistema de pagamentos instantâneos que hoje é usado por milhões de brasileiros. Essas operações foram criadas para rastrear movimentações suspeitas, inclusive de facções criminosas. Mas Nicolas criticou publicamente essas medidas, dizendo que elas seriam abusivas e poderiam atrapalhar a vida do cidadão comum. Foi aí que Lula pegou pesado. Em entrevistas recentes, o presidente afirmou que ficou provado que o que Nicolas estava fazendo era defender o crime organizado. Uma acusação desse nível, vinda diretamente do chefe do executivo, já basta para incendiar o debate político. E como Nicolas reagiu? Ele rebateu imediatamente, dizendo que vai processar Lula por difamação. A defesa do deputado argumenta que ele apenas questionou medidas governamentais e que jamais defendeu facções criminosas. Só que a polêmica não para aí. O governo alega que os discursos de Nicolas acabaram fortalecendo a narrativa das organizações criminosas contra a fiscalização. Já os aliados de Nicolas dizem que Lula está tentando criminalizar a oposição e calar vozes contrárias às medidas econômicas e de segurança. A imprensa mostra que a briga deve parar nos tribunais, já que Nicolas prepara uma ação formal contra Lula. Ou seja, além de um embate político, temos aqui um embate jurídico que pode se arrastar por meses. Enquanto isso, a opinião pública assiste a mais um capítulo da tensão entre governo e oposição, agora em torno de um tema delicadíssimo: crime organizado, segurança e até mesmo o alcance das falas de quem ocupa cargos de poder. A treta entre Brasil e Estados Unidos acaba de ganhar um novo capítulo, e não é pouca coisa. O presidente Lula foi direto ao ponto. Disse que a democracia brasileira não está à mesa. Essa frase viralizou, caiu nos jornais do mundo inteiro e mostrou que o clima entre Brasília e Washington não é dos melhores. Mas para entender o peso disso, vamos organizar essa história. Como começou essa confusão? Tudo começou quando o governo Trump anunciou um tarifaço contra o Brasil. Produtos brasileiros, que antes entravam no mercado americano com impostos menores, agora passaram a ter tarifas de até 50% em alguns setores. Imagina só, empresas brasileiras, que já enfrentam concorrência pesada, de repente têm que vender mais caro nos Estados Unidos porque o imposto lá explodiu. Isso atinge direto agronegócio brasileiro, principalmente carne e soja, que são alguns dos principais produtos exportados para o ZEUA, indústria de base, como aço e alumínio, que sempre foram alvo de brigas comerciais entre os dois países, e até setores menores, mais importantes, como calçados e têxteis, que perderam competitividade. Trump justificou dizendo que o Brasil estaria se beneficiando de forma injusta no comércio internacional. Só que, nos bastidores, diplomatas dizem que tem muito mais de pressão política do que de economia nessa decisão. A resposta de Lula. Lula não ficou calado. Publicou um artigo no New York Times, um dos jornais mais influentes do planeta, e mandou recado direto para Trump e para a comunidade internacional. Ele disse: "O Brasil está aberto a negociar tudo que for de interesse mútuo, mas democracia e soberania não entram na negociação. O país exige ser tratado com respeito e igualdade, não como um parceiro de segunda categoria." Na prática, Lula está dizendo: podemos conversar sobre soja, carne, aço, tarifas, mas democracia não está à venda e não aceitamos chantagem. E por que ele falou em democracia? Porque aliados de Trump chegaram a insinuar que a justiça brasileira estaria sendo usada de forma política, principalmente após a condenação de Bolsonaro no STF.
Ou seja, os EUA tentaram usar esse argumento para pressionar o Brasil e Lula reagiu colocando a democracia como linha vermelha. O peso político da frase. A frase "a democracia brasileira não está à mesa" não é só um recado para Trump, é também um sinal para o público interno e para os aliados de Lula. Mostra firmeza. Lula passa a imagem de que não vai se curvar às pressões de Washington. Protege as instituições. Ele coloca a democracia como intocável, algo que não pode ser moeda de troca. Ganha apoio interno. Dentro do Brasil, muitos veem isso como um posicionamento de defesa da soberania nacional. Só que tem um detalhe. Esse tipo de fala também pode esquentar ainda mais o clima. Afinal, os EUAs são o maior parceiro econômico do Brasil depois da China. E qualquer faísca nesse relacionamento mexe com exportações, investimentos e até com a imagem do país no exterior. Efeitos econômicos diretos. Agora vamos falar de grana, porque no fim das contas é isso que mexe com todo mundo. Se os EUAs realmente endurecerem no tarifaço, a gente pode ver exportadores brasileiros perdendo o mercado. Uma soja brasileira mais cara lá fora abre espaço para o concorrente americano. Aço e alumínio encalhando. Historicamente, o setor já sofreu com tarifas impostas pelos EUA. Efeito dominó. Se outros países seguirem o exemplo americano, o Brasil pode ficar isolado em certos mercados. De acordo com dados da Confederação Nacional da Indústria, CNI, só no setor de siderurgia, o impacto de tarifas desse nível pode chegar a bilhões de reais em perdas anuais. E no agronegócio, as margens de lucro podem despencar. Reflexos na diplomacia. O recado de Lula também mexe com a imagem do Brasil no mundo, porque, ao publicar no New York Times, ele não estava falando só com Trump, mas com líderes, empresários e formadores de opinião internacionais. Na América Latina, países como Argentina, Chile e Colômbia podem usar esse discurso para fortalecer a ideia de independência frente aos Estados Unidos. Na Europa, que já anda desconfiada das medidas de Trump, a fala de Lula pode soar como resistência democrática. Na China, maior parceira comercial do Brasil, o posicionamento pode abrir ainda mais portas, já que Pequim adora quando alguém enfrenta o EUA no discurso global. Ou seja, além de responder a Trump, Lula está se posicionando como um líder que tenta ganhar respeito no palco internacional. Política interna e repercussão. Dentro do Brasil, o episódio também virou munição política. Aliados de Lula celebraram a frase, dizendo que foi um recado histórico, mostrando que o país não aceita submissão. Oposição criticou, dizendo que o governo deveria focar em negociar de forma mais pragmática, já que quem sofre no fim é o produtor brasileiro. Analistas econômicos alertam que a retaliação pode pesar para o bolso do brasileiro, com inflação em alguns produtos e queda de exportações. E claro, nas redes sociais, o assunto virou trending topic. Hashtags como "democracia não está à venda" e "tarifaço" bombaram no Twitter e no Instagram, com debates intensos de ambos os lados. Se a relação Brasil e Estados Unidos já está tensa, imagina quando olhamos para o cenário global. Donald Trump vem sendo acusado de agir com desrespeito em vários cantos do mundo, desde países aliados até instituições internacionais. Esse desgaste não é conversa fiada. Ele aparece em pesquisas, em falas de líderes e nas próprias medidas que o governo americano vem tomando. Uma pesquisa recente do Pew Research Center, feita em 24 países, revelou que em 19 deles, a maioria da população não confia em Trump para lidar com os assuntos internacionais. Em temas como guerra na Ucrânia, imigração e clima, o desempenho dele é avaliado de forma extremamente negativa. Na Europa, o cenário é ainda mais evidente. Países que sempre foram aliados do EUA agora enxergam Trump como um presidente imprevisível, disposto a abandonar acordos multilaterais e punir economicamente até parceiros históricos. Esse estilo alimenta a visão de que os EUA estão virando um país mais isolacionista, mais fechado em seus próprios interesses. Não faltam exemplos recentes de atitudes vistas como desrespeitosas. O tarifaço contra o Brasil. Trump elevou tarifas sobre diversos produtos brasileiros em até 50%. A justificativa oficial foi proteger a economia americana, mas bastidores apontam que o real motivo foi político, pressão em cima do governo Lula por causa da condenação de Bolsonaro. Lula chamou isso de humilhação e disse que o Brasil não se curva. Pressão sobre o STF brasileiro. Trump chegou a criticar publicamente o processo contra Bolsonaro, chamando de caça às bruxas. Esse tipo de declaração foi visto como tentativa de interferência em um poder soberano de outro país, algo gravíssimo na diplomacia.
Humilhação de líderes estrangeiros. Lula citou nominalmente que Trump já havia tentado expor presidentes como Zelensky da Ucrânia e Ramaphosa da África do Sul em situações constrangedoras. O Brasil não aceitou ser colocado nesse mesmo pacote. Sanções seletivas. Ao mesmo tempo em que pune setores inteiros, Trump poupa áreas de interesse do ZEWA, como aeronaves e energia. Isso passa a mensagem de que as tarifas não são econômicas, mas instrumentos de chantagem. Esse estilo de política externa tem consequências claras. Confiança abalada. Países que antes viam o ZEWA como líder de cooperação internacional, agora desconfiam das intenções americanas. Mercado instável. Tarifas e sanções imprevisíveis criam incerteza para exportadores e investidores, afetando bolsas e moedas. Se tem uma notícia que deixou economistas do mundo inteiro de cabelo em pé, é essa aqui. O dólar americano pode perder o trono como principal moeda global. Parece exagero? Pois não é. Cada vez mais especialistas e até governos inteiros já estão falando em alternativas ao dólar, e isso pode mudar totalmente a forma como o mundo faz comércio, paga dívidas e acumula riqueza. Antes de entender por que o reinado do dólar está sendo questionado, precisamos voltar um pouco no tempo. O dólar se consolidou como moeda mundial depois da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos saíram como a grande potência econômica. O Acordo de Bretton Woods, em 1944, colocou o dólar como a moeda de referência internacional, lastreado em ouro. Mesmo quando o padrão ouro acabou nos anos 70, o dólar continuou reinando, porque os Estados Unidos já eram a maior economia e controlavam boa parte do comércio mundial. De lá para cá, praticamente tudo é negociado em dólar: petróleo, ouro, gás, alimentos, e é por isso que qualquer variação do dólar afeta a vida de todo mundo, inclusive aqui no Brasil. Nos últimos anos, começou um movimento diferente: países deixando de depender só do dólar. Vamos ver alguns exemplos. China. O governo de Pequim vem incentivando o uso do yuan, renminbi, em acordos internacionais. A Rússia, por exemplo, já faz grande parte das suas exportações de energia usando o yuan, não o dólar. Rússia. Depois das sanções impostas pelo Ocidente por causa da guerra na Ucrânia, Moscou passou a reduzir drasticamente o uso do dólar em suas reservas e nas trocas comerciais. Países do BRICS, Brasil, Índia, África do Sul e outros parceiros discutem cada vez mais como criar mecanismos alternativos para não depender do dólar. Já se fala até numa moeda única para transações entre os países do bloco. Oriente Médio. Países produtores de petróleo que sempre foram ligados ao dólar agora começam a cogitar vender parte da produção em outras moedas. Se isso virar tendência, a base do petrodólar pode rachar. Quando a gente fala de dólar, não é só sobre turistas indo para os Estados Unidos ou comprando na Amazon. É muito maior. Reservas internacionais. Quase 60% das reservas de bancos centrais no mundo ainda são em dólar. Comércio exterior. Cerca de 80% das transações globais ainda usam o dólar. Dívidas internacionais. A maioria dos países contrata empréstimos em dólar. Se esse domínio cair, o sistema financeiro internacional pode mudar de base. Imagina só: contratos de petróleo em yuan, investimentos em euro, reservas em moedas regionais. Seria uma redistribuição de poder econômico. Vários fatores estão alimentando essa perda de confiança. Política externa de Trump, tarifas imprevisíveis, brigas com aliados e sanções em massa têm feito países buscarem alternativas para não ficarem reféns do dólar. Instabilidade econômica dos Estados Unidos, dívidas gigantescas, disputas políticas internas e risco de calotes parciais colocam dúvidas sobre a força do dólar no longo prazo. Avanço tecnológico. Moedas digitais de bancos centrais, as chamadas CBDCs, estão surgindo em vários países, oferecendo alternativas mais rápidas e baratas para transações internacionais. Fortalecimento de outros blocos. União Europeia, BRICS e até países do Golfo Árabe já falam abertamente em reduzir dependência do dólar. Para o brasileiro, essa história pode parecer distante, mas não é. Se o dólar perder força global, a vida aqui também muda. Taxa de câmbio mais instável. Hoje, o dólar serve como referência. Se ele perder espaço, o real pode oscilar ainda mais em relação a várias moedas ao mesmo tempo. Dívidas externas. Como a maioria é em dólar, qualquer enfraquecimento da moeda americana pode até aliviar custos em alguns cenários, mas também criar incertezas nos contratos.
Exportações. Se outros países passarem a negociar em yuan, euro ou outras moedas, o Brasil pode ter que se adaptar, criando novos mecanismos de conversão e de contratos comerciais. Inflação. Como muitos produtos importados dependem da cotação do dólar, mudanças no sistema global podem influenciar diretamente nos preços que a gente paga no supermercado. A grande pergunta é: se o dólar perder o reinado, quem assume? Yuan chinês é o candidato mais forte, já que a China é a segunda maior economia do mundo e tem aumentado sua influência em todos os continentes. Os especialistas dizem que o fim do domínio do dólar não vai ser de uma hora para outra. Vai ser um processo lento, talvez de décadas, mas os sinais já estão aí. Mais países fazendo acordos sem usar dólar, bancos centrais diversificando reservas e até empresas privadas aceitando transações em moedas alternativas. Para o Brasil, esse cenário é oportunidade e desafio ao mesmo tempo. Oportunidade de negociar diretamente com parceiros sem depender do dólar, mas desafio porque exige novas estratégias cambiais e financeiras. Agora a gente fecha com uma notícia que mexeu com o país inteiro. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi diagnosticado com câncer de pele, do tipo carcinoma de células escamosas. Tudo começou quando Bolsonaro passou mal em Brasília, com queda de pressão, tontura e vômitos, e precisou ser internado no hospital DF Star. Durante os exames, os médicos retiraram 8 lesões da pele. O resultado assustou, 2 delas deram positivo para câncer. De acordo com os médicos, a boa notícia é que o diagnóstico foi precoce. O carcinoma de células escamosas é um tipo de câncer que, quando detectado cedo, tem tratamento e altas chances de cura. As lesões já foram removidas cirurgicamente e, por enquanto, não há necessidade de quimioterapia ou radioterapia. Estamos chegando ao fim do vídeo. Me fala aqui nos comentários sobre sua opinião sobre os assuntos comentados aqui no vídeo. Se você chegou até aqui, já sabe, deixa o seu like para fortalecer o canal, se inscreve no Breaking Hot News se ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização. E tá aparecendo aí na tela um vídeo recomendado, que você precisa assistir agora, ele complementa esse assunto e vai te deixar ainda mais informado. Valeu demais pela companhia, forte abraço e até o próximo vídeo.